Deus, boa noite, irmãos, a paz. Bom, duas coisas muito curiosas, né, no decorrer do culto. Como sempre, né, o Espírito Santo testifica nos nossos corações. E como a Cláudia falou na oração, embora às vezes com pontos de vista e entendimentos um pouco diferentes, porque somos diferentes uns dos outros, mas Deus, ele é maravilhoso porque quando a palavra vem dele, é ele quem fala nos nossos corações, né? Como a Cláudia falou na oração, a palavra não é minha, a palavra não é nossa, mas a palavra é do Senhor, né? E outra coisa curiosa que ela citou, né, sobre ser de verdade. E foi exatamente isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Parte da pessoa que eu quero compartilhar aqui com os irmãos da palavra de Deus. Ele era um homem que ele era de verdade. Ele era um homem que ele não se importava que o fato dele ser diferente para aquilo que ele tinha que cumprir sobre essa terra. Ele não se importava com quantas pessoas iriam se opor a ele por conta daquilo que ele carregava. E algo muito curioso também é esse louvor, né, que o Nelo e a Sara trazem em alguns cultos. Esse louvor, eu escutava esse louvor desde que eu era criança. Era um louvor que meu pai amava muito, e já falecido. E algo muito precioso do meu pai que eu ouvia dele, quando ele conheceu a Jesus nos tempos bons em que ele vivia, ele sempre dizia para mim algo muito precioso e algo que eu posso constatar nos tempos de hoje. Ele sempre dizia assim para mim que o fato da gente ser diferente, pagaríamos um alto preço por isso. O fato de seguirmos a Jesus, muitas vezes precisando carregar verdades dentro de nós, mas que perante o mundo, por muitas vezes nós iríamos pagar por isso, né? Pelo fato de hoje, o que acontece, queridos? Hoje nós vivemos num mundo onde o certo se tornou errado, onde quem fala a verdade se tornou errado e aquele que mente se tornou aquilo que é certo. É isso que o mundo tenta nos ensinar, é isso que o mundo tenta colocar para nós, né? Quando você é verdadeiro, quando você carrega algo da parte do Senhor, o mundo diz para você que você tá errado, que você tem que agir como o mundo, que você tem que agir como todo mundo, né? Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia nos ensina totalmente o oposto disso. A Bíblia nos ensina que sobre esse mundo nós iríamos passar por aflições, que sobre esse mundo nós iríamos passar por perseguições, iríamos passar por todo tipo de situação adversa, né? Daquilo que o mundo tenta pregar para nós que nós temos que ser. Então, muitas vezes nós que conhecemos a Jesus, que carregamos as marcas de Cristo, né, sobre nós, que carregamos a proclamação do Evangelho, que nos posicionamos como cristãos, como pessoas que amam a Jesus, como pessoas que amam a palavra de Deus, como pessoas que amam ser de verdade, como pessoas que amam a carregar a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Então, diante disso, o mundo se coloca muitas vezes numa situação do qual opositores se levantam no meio do caminho, né? E diante da vida desse homem, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é um homem muito precioso na palavra de Deus, que ele nos deixa grandes lições do que é ser uma pessoa verdadeira, do que é ser uma pessoa que sabe o porquê veio, uma pessoa que era totalmente dependente do Senhor, uma pessoa que tinha tudo por conta do propósito que esse homem carregava, por conta daquilo que foi confiado na sua boca, nas suas mãos para que ele cumprisse sobre essa terra. Mas ele foi um homem que ele reconhecia a pequenez que ele tinha, ele reconhecia a total dependência dele, ele reconhecia que aquilo que ele estava fazendo era apenas algo que foi confiado nas mãos dele. Mas ele, em momento nenhum, procurava levar glória para ele. Em momento nenhum, no decorrer da jornada da vida dele,
por conta de desagradar, muitas vezes, opositores. Nós não vemos em parte nenhuma da palavra de Deus esse homem cometer alguma falha com relação a esse ponto do cumprimento do propósito do porquê ele veio sobre essa terra. E esse homem é aquele homem que a palavra de Deus fala que ele foi a voz que clamava no deserto, né? Ele foi aquele que preparava o caminho para Jesus, que foi João Batista, né? Eu não sei quantos aqui conhecem a história de João Batista, eu creio que a maioria aqui conheça. Mas ele era um homem que ele, além dele ser um homem diferente, ele se vestia diferente, a alimentação dele era diferente, era muito curioso aquilo, é muito curioso aquilo que a palavra de Deus fala sobre João Batista, né? Até quando nós vamos assistir documentários, filmes que tentam reproduzir, né, o ministério de João Batista sobre essa terra, nós vemos ali ele como um homem totalmente diferente, assim, de tudo aquilo que nós já vimos, né? A maneira dele se comportar, a maneira com a qual ele falava, a simplicidade que esse homem carregava. E nessa noite, numa breve reflexão aqui que o Espírito Santo trouxe no meu coração para poder compartilhar, amém? Eu quero trazer para nós algumas dessas lições que nós podemos aprender nos dias de hoje para poder aplicar nas nossas vidas também, né? Porque eu creio que todos nós aqui, como proclamadores da palavra de Deus, somos também hoje uma voz que clama no deserto, né? Muitas vezes nos desertos das nossas dores, no deserto das nossas dificuldades, no deserto muitas vezes de situações que nós passamos sobre as nossas vidas, e no meio desse deserto, assim como o João Batista clamava nesse deserto, muitas vezes nós nos plantamos sobre essa terra como ele. Somos aqueles que proclamamos a palavra de Deus, somos aqueles também que preparamos o caminho para que o Senhor possa voltar para buscar a noiva dele. E somos também aqueles que muitas vezes no meio do deserto, no meio das dificuldades, no meio das dores, nos encontramos e nos achegamos ainda mais ao nosso Pai. E lá no livro de João, no capítulo 30, quem tiver com a palavra de Deus e quiser abrir, quem não tiver não tem problema, se quiser anotar a referência, as referências que vão ser trazidas aqui nessa noite. Por mais que você não abra agora a palavra de Deus, se você não tiver com a Bíblia aí, mas que você possa, assim, em nome de Jesus, sabe, anotar essas referências e depois conferir nas escrituras tudo aquilo que nós tratamos aqui, até para que isso seja um incentivo para que nós possamos sentar, nos debruçar e meditar nas escrituras. Porque é muito importante quando nós lemos a palavra de Deus, é muito importante quando nós vamos para a palavra de Deus. A Bíblia é um manual de instrução para as nossas vidas e precisa ser um livro assim, irmãos, que nós possamos, além de praticar, mas que nós possamos realmente ser apaixonados pela palavra de Deus, sabe? Tanto quanto qualquer outro livro, talvez, que muitos, né, possam gostar de ler, mas que a Bíblia possa ser realmente o teu livro favorito, né? Que possa ser, assim, o livro de cabeceira, onde não só fica ali de enfeite, mas aonde realmente você vai ali, pelo menos algum tempo do teu dia, mas você vai ali examinar as escrituras, porque é dali que o Senhor derrama sabedoria sobre as nossas vidas, é dali que o Senhor nos dá o discernimento para tudo aquilo que nós precisamos, e é através da palavra dele que o Senhor traz grandes revelações sobre as nossas vidas. Revelações das quais ninguém é capaz de revelar coisas tão profundas para nós, sobre aquilo que nós temos que cumprir sobre essa terra, como a palavra de Deus tem para poder revelar sobre nós. Amém? Então, lá no livro de João, no capítulo 3, no verso 30, a palavra de Deus, ela fala assim, vamos começar a ler desde o verso 25 ali, irmãos, amém? 5 versículos antes, a palavra de Deus fala assim, ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, ele está batizando, e todos saem ao encontro dele. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada.
vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e eu diminua. Aqui nós já vemos, queridos, aqui alguns, discípulos ali de João, quando João, batizava tantas pessoas, assim como, muitos de nós hoje, diante daquilo que o Senhor nos permite com a graça dele, da misericórdia dele, quando nós descemos as pessoas às águas, através do batismo. Mas aqui o que nós vemos a palavra de Deus falar? Que até mesmo aqui contra Jesus, pessoas se levantavam. Até mesmo contra Jesus, pessoas questionavam, Quando João Batista veio para poder preparar esse caminho, alguns discípulos ali dele, muitas vezes queriam tentar comparar João Batista com Jesus. E aqui nós vemos a primeira lição que João Batista nos deixa. Ele reconhecia que ele era inferior a Cristo. Ele reconhecia que ele era apenas aquela voz que clamava no deserto, que ele era apenas alguém autorizado pelo Senhor, com graça e com misericórdia, para poder batizar aqueles que o próprio Deus iria enviar a João Batista para que ele batizasse. E aqui nós vemos, queridos, muitas vezes comparando, nos dias de hoje, porque tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra, se a palavra de Deus, ela é um livro atual, Ela é um livro que ela serviu no passado, serve no presente, vai servir no futuro, vai servir para toda a nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor deixou registrado nas Escrituras é porque desde lá de trás o Senhor já sabia que histórias repetidas iriam acontecer até os dias de hoje que nós vivemos. E essa primeira lição aqui, irmãos, que João Batista nos deixa, o fato dele reconhecer que ele era inferior a Cristo. Muitas vezes hoje, quantas vezes nós vemos pessoas querendo comparar outras pessoas a Deus, Quantas vezes nós vemos pessoas que começam bem na caminhada, pessoas que começam com um coração humilde, começam ali cumprir o propósito do qual elas foram chamadas para fazer, como proclamadoras da palavra de Deus. Só que o que a palavra de Deus nos fala? Que é melhor o fim das coisas do que o começo. Por quê? Porque muitas vezes o começo ele não é difícil de você dar início a algo, Muitas vezes não é difícil você começar. Muitas vezes o problema está quando nós nos perdemos no meio do caminho, entende? Muitas vezes quando nós começamos a pregar da palavra de Deus, ou quando nós começamos a conhecer da palavra de Deus, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, muitas vezes até hoje, isso nos tempos de hoje, tem sido motivo para isso crescer no ego, o ego das pessoas, Quantas vezes nós vemos tantas pessoas trazendo isso como uma glória para elas, trazendo muitas vezes o conhecimento da palavra, trazendo aquilo que elas foram chamadas para poder cumprir sobre essa terra, mas se esquecendo que tudo aquilo que nós somos chamados para fazer não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, todas as coisas é para o Senhor. E muitas vezes existem pessoas que elas começam bem, só que no decorrer do caminho, coisas vão entrando na mente dessas pessoas, vai descendo ao coração, o orgulho começa a crescer sobre a vida dessas pessoas. Muitas vezes o reconhecimento de outras pessoas, isso é algo que o Espírito Santo me ensinou muito, que é muito complicado hoje. Os elogios, eles são muito mais perigosos do que as críticas. Porque muitas vezes em meio aos elogios, se as pessoas não tiverem uma vida de simplicidade em Cristo, se as pessoas não entenderem o Espírito de Cristo, de humildade que nós precisamos carregar, muitas vezes através dos elogios,
é onde isso pode subir a cabeça e isso pode fazer com que nós venhamos a perder o foco do qual o Senhor nos chamou para poder ser proclamadores da palavra de Deus. Muitas vezes nós cremos assim que é difícil lidar com a crítica. Só que muitas vezes, irmãos, as críticas, quando elas vêm de pessoas que constroem coisas, pessoas que têm autoridade, pessoas que, sabe, que traz uma crítica construtiva que nós falamos, né? Não uma crítica que destrói, mas uma crítica que constrói. Muitas vezes as correções que nós recebemos, quando vêm de pessoas que são enviadas pelo próprio Deus, muitas vezes essas críticas são coisas que vão nos ajudar a crescer. Porque muitas vezes, quando nós quando nós enxergamos que as pessoas elas nos amam verdadeiramente, elas são pessoas que estão preocupadas de verdade com a gente. Elas estão preocupadas se realmente tudo aquilo que nós estamos fazendo é para poder glorificar o nome do Senhor, né? Muitas vezes nós ouvimos assim que é muito difícil encontrar pessoas no meio do sofrimento. E na verdade não. É muito mais difícil você encontrar pessoas que celebrem junto com você do que você encontrar pessoas que vão chorar com você. Porque muitas vezes, em meio ao choro, em meio a situações de tristezas, as pessoas elas se comovem muitas vezes com a tua dor. E às vezes ali diante da tua presença elas vão chorar junto com você, então não é difícil. Agora, o difícil é você encontrar pessoas que celebram a tua alegria. Pessoas que olham para você e têm a coragem de trazer para você a correção porque ama você de verdade, porque se preocupa com você. Não se preocupa em expor você, não se preocupa em envergonhar você. Mas ela se preocupa com aquilo que você está fazendo de certo ou errado. Entende? Então, essa lição que João Batista nos deixa, quando ele reconhece a inferioridade dele diante de Cristo, é uma lição preciosa que nós podemos trazer isso sobre as nossas vidas. Todas as vezes que algo vem para nós, talvez como um elogio, ou talvez, né, pessoas que trazem para nós, nossa, como a tua palavra boa, ou ó, como você prega bem, como você ora bonito, como você fala assim, como você fala, né? O que nós precisamos entender? Que no momento que nós estamos recebendo aquilo, se vidas estão sendo alcançadas, se vidas estão sendo tocadas através da nossa voz, é porque simplesmente é o Senhor quem está falando através de nós. Então a glória, a honra e o louvor é tudo pro Senhor. Louvado seja o nome dele, glorificado seja o nome dele. Ele muitas vezes, com a sua bondade, com o seu amor infinito, seu amor incondicional, ele ainda nos permite, mesmo nós sendo pecadores e falhos, mas ele nos permite em falar em nome dele. Ele ainda nos permite em abrir a nossa boca para poder proferir o nome dele que é santo. Então, essa primeira lição aqui é algo muito profundo que João Batista nos deixa. E isso coloca uma lição sobre as nossas vidas, né? Que nós possamos, assim como João Batista, todas as vezes que algo vir de encontro com a gente, onde nós enxergamos que é um elogio, que é algo bom, que nós possamos nos lembrar que bom só existe um, que é o Senhor. Que nós possamos nos lembrar que se nós somos capazes de fazer qualquer coisa em nome do Senhor, é porque Ele nos dá o privilégio de poder falar em nome dele, de poder proclamar no nome dele. Uma segunda lição aqui que João nos deixa, tá lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 15, é quando João, ele afirma a eternidade de Jesus, né? Muitas vezes hoje, irmãos, quantas vezes nós vemos pessoas recuando na fé, pelo fato, às vezes, de orar por algo, ou profetizar algo, e muitas vezes algumas coisas não se cumprir no momento que essas pessoas acham que aquilo vai se cumprir.
E muitas vezes o que nós vemos essas pessoas? Nós vemos essas pessoas tendo a sua fé abalada. Nós vemos hoje pessoas que duvidam daquilo que elas mesmas pregam do Senhor, daquilo que elas mesmas testificam do Senhor. Porque hoje nós vivemos num mundo tão corrompido que muitas vezes, existe às vezes um tempo sobre as nossas vidas que existe tantas coisas que o mundo tenta colocar de vozes contrárias sobre a fé que nós carregamos, sobre o cristianismo que nós carregamos. E muitas vezes, quantas pessoas hoje acabam deixando de afirmar a eternidade de Cristo? Acabam deixando de afirmar que sim, Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Né? Porque escutam tantas pessoas falando assim, eu escuto que Jesus vai voltar, desde que eu era criança e até agora Jesus não voltou, e os crentes estão falando que Jesus vai voltar. E muitas vezes isso tem colocado dúvida no próprio povo de Deus. Só que o que nós precisamos entender? A palavra de Deus, ela não tem sombra de variação, a palavra de Deus, ela não muda. Se Jesus falou que ele iria voltar, é porque ele está preparando o tempo para que isso aconteça. Então não importa aquilo que o mundo está vivendo, não importa os acontecimentos, não importa quantas pessoas hoje vivem numa incredulidade, ao ponto de achar que não, que Jesus não vai voltar. Não, nós sabemos, nós somos testemunhas disso, que sim, Jesus Cristo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o nosso papel sobre essa terra é procurar proclamar a palavra de Deus cada vez mais para que o máximo de pessoas possíveis possam se render a Jesus, possam ter o seu coração entregue ao Senhor, corações em arrependimento. E aqui nós vemos a palavra de Deus vai dizer que este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas ele é mais importante do que eu porque já existia antes de mim. Imagina João Batista naquele tempo trazendo essa pregação. Imagina quantas pessoas naquele tempo, né, não ficaram confusas com isso, né? Como que João Batista prepara o caminho de Jesus, batiza pessoas, e como que esse Jesus que vem depois é mais importante que João Batista? Como que o próprio João Batista fazendo coisas em nome de Deus, né, diz que ele é menor, mas João Batista sabia o propósito que ele carregava. João Batista sabia qual era o papel dele sobre essa terra. Ele sabia que Jesus ele era mais importante do que João Batista. Ele sabia que Jesus era maior do que ele. E aqui nós vemos esse homem aqui em todo o tempo fazendo somente aquilo que ele foi chamado para fazer, que era proclamar de Jesus, que era batizar pessoas, que era falar do amor do Senhor. João Batista ele não falava dele, João Batista ele falava de Cristo, ele pregava do próprio Cristo. Uma outra lição que João Batista nos deixa aqui é sobre a glória, né? E isso está ligado aqui a tudo aquilo que nós já falamos sobre ele reconhecer a dependência dele no Senhor. Lá em João capítulo 3, no versículo 28, a palavra de Deus fala assim: eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor, né? Quantas mensagens ali na Bíblia nós vemos e quantas vezes nós vemos isso, a história se repetir. Quantas pessoas hoje tentam usurpar o lugar umas das outras. Quanta inveja nós vemos hoje sobre o mundo. Quantas vezes nós vemos isso? Pessoas que não encontram a sua identidade, pessoas que não entendem que elas também têm um propósito que elas carregam, que elas também têm algo a cumprir, e elas tentam muitas vezes utilizar daquilo que o outro está vivendo, se comparando ao outro. E aqui nós não vemos João Batista em momento nenhum se comparar a Deus, pelo contrário, ele fazia questão de dizer para as pessoas: eu sou apenas o precursor. Eu sou apenas aquele que estou preparando o caminho, eu sou apenas aquele que estou proclamando de quem é Jesus Cristo. Mas a glória é para Ele. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. A correia das suas sandálias, é isso que a palavra de Deus vai falar. Então a humildade que João Batista carregava é uma grande lição também que ele deixa para nós hoje. Porque hoje nós vivemos num mundo, irmãos, que nós temos que em todo tempo estar com os olhos atentos e cuidar para que esse orgulho não venha sobre o nosso coração. Que independente das coisas que nós fazemos, independente daquilo que nós realizamos,
mas que essa glória sempre vai ser pro Senhor. Que tudo isso sempre vai ser por Ele e para Ele. Em todo tempo, até que Ele volte para poder nos buscar. Um outro ponto que João Batista aqui nos mostra é que ele não se preocupava em mostrar a autoridade dele. Nós não vemos aqui em momento nenhum a palavra de Deus mostrar que João Batista queria, provar para as pessoas quem ele era e o porquê ele veio. Nós não vemos aqui João Batista fazer isso. Tanto que se nós formos lá para os 4 evangelhos, se vocês quiserem anotar as referências, no livro de Mateus, no capítulo 3, do versículo 11 ao 12, no livro de Marcos, no capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 8, no livro de Lucas, no capítulo 3, do versículo 15 ao 17, e no livro de João, no capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 34, João Batista, ele vai fazer a comparação sobre a autoridade dos batismos, né? Onde ele vai falar ali que ele sim, ele batizava com água, pelo poder que havia no nome do Senhor, mas o único que era capaz de derramar o batismo do Espírito Santo, o único que poderia ter autoridade para enviar aqueles que não tinham o seu coração em arrependimento, aqueles que não queriam uma vida com Cristo sobre essa terra, que tinha o poder de lançar essas vidas no fogo do inferno, era o Senhor Jesus Cristo. João Batista aqui poderia, muitas vezes ali nos momentos que João Batista foi questionado sobre a identidade dele, questionado muitas vezes pelas autoridades, no momento que ele foi, preso, tudo aquilo que João Batista passou. Quantas vezes ali talvez João Batista poderia ter tentado afirmar para as pessoas a autoridade com a qual Deus estava enviando ele? Porque para que nós possamos ser enviados por Cristo, nós precisamos ter a autorização do céu para isso, né? O Senhor precisa nos autorizar a fazer tudo aquilo que nós fazemos hoje no nome do Senhor, porque todo aquele que faz as coisas sem a autorização do Pai, o Pai não está com ele. Nós não vamos conseguir dar frutos se o Senhor não for aquele que nos autoriza, né? Um outro exemplo que eu gosto de usar é a videira e o ramo, né? Nós só temos vida, nós só geramos frutos como ramos se nós estivermos na videira, que é Cristo. A partir do momento que nós queremos ser, digamos assim, quebrados da videira, quando nós começamos, por exemplo, assim, a querer fazer coisas das quais o Senhor não nos mandou fazer, queremos colocar o nosso pé em lugares, em situações que Deus não nos mandou estar. Queremos, fazer as coisas muitas vezes na emoção, na empolgação, mas Deus não nos mandou fazer. Isso é algo muito perigoso. Porque se o ramo for e a videira não estiver junto, não existe vida sobre aquilo que nós vamos fazer. Por isso que é importante, assim como o João Batista, nós aprendermos o que é ter essa paternidade em Cristo. Aprendermos qual é o nosso papel sobre essa terra, entendermos qual é o propósito que nós carregamos sobre essa terra, qual é a nossa missão, entendermos o sim do Senhor e o não do Senhor, porque muitas vezes Deus vai dizer não. Existem situações que nós vamos querer agir, que nós vamos querer fazer, que nós vamos querer decidir, e nós vamos orar ao Senhor, e vai ter situações que Deus vai dizer não. Eu não quero que você faça, eu não quero que você vá, eu não quero que seja dessa forma, eu quero que você faça aquilo que é a minha vontade, né? E essa é uma outra lição que João Batista nos deixa, que nós não precisamos provar para ninguém quem nós somos. Nós não precisamos provar a nossa autoridade. Nós não precisamos provar o que nós viemos fazer sobre essa terra, porque o que vai falar por nós é os frutos que nós geramos por onde nós passamos. Porque se nós somos os ramos ligados a essa videira, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos gerar frutos. Nós vamos gerar luz sobre a vida daqueles que estão na escuridão, quando nós carregamos o nome do Senhor, proclamamos em nome dele e fazemos tudo aquilo que nós temos que fazer sobre essa terra, autorizados pelo céu.
Amém? Um outro ponto aqui é que no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 24 ao versículo 28. Capítulo 7, 24 a 28. A palavra de Deus vai nos mostrar, irmãos, que o próprio Jesus dá testemunho de João. Imagina só que privilégio, né? Nós podermos assim ter uma vida aqui sobre essa terra, autorizados por Deus sobre tudo aquilo que nós fazemos, e nós podermos ouvir da boca do nosso próprio Pai, Ele dando testemunho de nós, Ele mostrando o quanto Ele se alegra com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós oramos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós somos canal de bênção sobre a vida daqueles que passam sobre as nossas vidas. E aqui nós vemos Jesus falando assim, lá no verso 24, no capítulo 7. Tendo se retirado, 24 a 28, isso. Tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se veste bem e vive no luxo, assiste nos palácios dos reis. Sim, que saíste a ver? Um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E aqui Jesus nos deixa uma lição, mais uma lição, né? Através também da vida de João Batista, através do que o próprio Jesus nos fala. Quem é maior no reino dos céus? Aquele que serve. É curioso essa matemática inversa do reino de Deus, né? É preciso com que nós venhamos a diminuir para que nós possamos crescer, para que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas. É preciso muitas vezes abrir mão, é preciso renunciar para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor. E muitas vezes as pessoas entendem que renunciar, abrir mão é perder. Só que na verdade não, porque quando nós renunciamos aquilo que é a nossa vontade para poder cumprir a vontade do Senhor, nós não estamos perdendo, pelo contrário, nós estamos ganhando. Nós vemos João Batista passar por isso. Quantas coisas talvez na vida de João Batista ele precisou renunciar para poder cumprir a proclamação de Jesus naquele tempo que ele pisou o pé sobre essa terra. Quantas coisas talvez ele deixou de fazer para poder cumprir aquilo que era o chamado dele sobre essa terra. E aqui nós vemos Jesus reconhecendo em João Batista a humildade que esse homem carregava, né? Através da maneira dele ser um homem diferente, dele ser um homem posicionado, dele ser um homem totalmente integral diante daquilo que ele tinha que cumprir sobre essa terra, diante de muitas vezes os homens querer comparar ele com Cristo, e a todo momento ele afirmava que ele era menor, que ele era menos do que Cristo. Então isso é mais uma lição muito preciosa, onde nós podemos ver que quando nós cumprimos a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, quando nós abrimos mão de fazer aquilo que nós queremos para poder fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, Jesus ele enxerga em nós esse coração também de João Batista, esse coração verdadeiro, esse coração que não se importa com nada, a não ser em agradar o coração de Deus, que não se importa se ele vai ser, sabe, taxado pelos homens como o esquisito, como aquele que é o certão, o que faz tudo certo, aquele que é o muito santo, aquele, né? Quantos aqui, de repente, já não ouviram, né? Não precisa se expor, mas quantos aqui, talvez, diante de situações, talvez, que tiveram uma oportunidade de fazer algo errado, mas quantas vezes, talvez, né? Ali você se posicionou diante daquilo que o Senhor te ensina a se posicionar. Pode uma multidão inteira fazer isso. Eu não vou fazer, porque Deus não quer que eu faça. Porque a palavra dele me ensina a fazer o oposto do que o que todo mundo está fazendo. E muitas vezes o que acontece? No meio de um grupo de pessoas, no meio da multidão,
nós vamos ser julgados como aqueles que fazem aquilo que só é certo o tempo todo. Como aqueles que não agradam aos homens. Como aqueles que não é como todo mundo. E existem pessoas que têm isso como algo ruim, porque muitas vezes elas se sentem excluídas do meio de um grupo de pessoas que está fazendo as mesmas coisas erradas. Só que algo muito precioso que a palavra de Deus nos ensina é que quanto mais diferente nós formos daquilo que o mundo quer nos ensinar a ser, mais isso nos aproxima do nosso Pai. Porque Jesus não veio sobre essa terra. Aqueles que seguiram a Jesus, aqueles que foram enviados através do próprio Jesus, para poder testificar de quem Cristo era. Eles não eram pessoas que eles eram iguais a todo mundo. Eles não eram pessoas que se corrompiam com o sistema daquele tempo. E é dessa forma que nós precisamos aprender a caminhar sobre essa terra. Ainda que todo um sistema faça aquilo que é errado, o errado não vai se tornar certo porque uma multidão de pessoas está fazendo. Não, o errado continua sendo errado. Ainda que o mundo tente dizer para nós que não tem problema, né? Muitas vezes nós escutamos isso, mas não tem problema. Ouvimos muitas vezes justificativas de coisas erradas. Mas isso daqui, na nossa terra, lá no Brasil, a gente escuta muito isso. Isso aqui não dá em nada, isso aqui não dá nada, isso aqui não tem problema. A gente escuta muito isso. Tem problema sim, porque se é errado, tem problema. Se é pecado, tem problema. Se envergonha o nome de Deus, nós como cristãos fazemos aquilo que é errado, sim, tem problema. Porque ofende o coração de Deus, porque envergonha o nome de Deus, porque escandaliza os nossos irmãos. Então sim, tem problema fazer aquilo que é errado. Então nós precisamos sim examinar as escrituras dia após dia. E procurar manter nela como manual de instrução para as nossas vidas. Procurar buscar no Senhor, Pai, isso aqui tem uma multidão de pessoas fazendo, é correto? O Senhor quer que eu faça dessa forma? Pai, o Senhor quer que eu esteja sobre este lugar? Pai, o Senhor quer que eu faça isso? Pai, qual é a tua vontade sobre a minha vida? Qual é o meu propósito sobre essa terra? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Qual é o bom testemunho que eu tenho que carregar? Para que as pessoas possam ver o Senhor sobre a minha vida, para que eu não venha envergonhar o meu irmão, eu não venha escandalizar o meu irmão através da minha atitude errada. E nós vemos aqui João Batista se preocupando apenas em cumprir a vontade do Senhor. Então ele era um homem que ele não precisava mostrar a autoridade dele. Mas os frutos que João Batista dava, no tempo que ele pisou sobre essa terra, eram frutos que falavam por ele. Atitude de um homem correto. Atitude de um homem de verdade, ele era um homem verdadeiro. Ainda que tantas pessoas olhassem para ele, né, torcessem o nariz para ele, achassem ele esquisito, a maneira dele se comportar, ou se ele era muito correto, se ele era muito certinho, ele não estava preocupado com isso. Porque ele não veio sobre essa terra para poder agradar homens, mas ele veio sobre essa terra para poder proclamar Jesus Cristo. Ele veio sobre essa terra com uma missão e ele cumpriu essa missão até o último dia da sua vida. E para que a gente possa encerrar a reflexão, lá no livro de João, novamente, no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 22. Aqui nós vemos aqui para nós encerrarmos. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Quem aqui já ouviu isso, né? Quantos aqui já não ouviram isso? Quem é você? Quem é você para falar isso? Quem é você para agir dessa forma? Mas quem que você pensa que é para fazer assim, dessa forma? Por que você não faz como todo mundo, né? E foi exatamente isso que João Batista aqui não foi confrontado, ele foi afrontado, porque o confronto ele é diferente da afronta. Aqui o que essas autoridades queriam fazer, eles queriam afrontar a João Batista, né? E ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és então, pois?
És tu Elias? E ele disse: Não, eu não sou. És tu um profeta? E ele respondeu: Também não. Disse-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Por quê? Porque essas autoridades, elas estavam preocupadas em dar uma satisfação, porque elas precisavam dizer quem que era João Batista. Ou seja, João Batista não estava preocupado em afirmar quem ele era, porque através dos frutos dele, ele iria mostrar quem ele era. E não que ele estava preocupado em mostrar, mas é que quando uma vida gera frutos, é impossível esconder esses frutos. Esses frutos, eles vão aparecer através do próprio Deus, que vai testificar disso. Mas eles queriam aqui, de alguma forma, que João Batista dissesse quem ele era, por que ele veio. Então, João Batista responde lá, no verso 23, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram, então por que batiza se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? Esses aqui são os opositores, né? Sempre tem os opositores no meio do caminho. Então por que você faz isso? Então por que você faz aquilo? E o que ele responde? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, para que nós possamos encerrar aqui nessa última lição que João Batista nos deixa, irmãos, é que todas as vezes, que nós possamos registrar isso na nossa memória e quando for a nossa vez de passar por isso, nós vamos poder comprovar que isso que João Batista passou acontece até os dias de hoje e se cada um aqui de nós não passou por isso, nós ainda iremos passar. Mas eu tenho a convicção aqui que metade dos irmãos já passaram por isso. Todas as vezes que você se posicionar diferente da multidão, todas as vezes que você se posicionar em fazer aquilo que é correto, todas as vezes que você se posicionar em não se corromper por orgulho, pelo teu ego, por dinheiro, por fama, para agradar a multidão, todas as vezes que você se levantar para se posicionar, opositores vão se levantar contra você no meio do teu caminho. Isso sempre vai acontecer. Porque Jesus passou por isso, João Batista passou por isso. Quantos que serviram a Cristo desde a palavra, desde o tempo das Escrituras, passaram por isso. E isso se repete até os dias de hoje. Todas as vezes que nós abrimos os nossos olhos espirituais e o Senhor começa a desenvolver em nós uma visão de águia, né? A visão de águia é aquele que consegue enxergar, consegue perceber o ambiente de uma forma espiritual. Consegue enxergar coisas que muitas vezes a multidão não consegue enxergar. E aqui nós vemos João Batista deixando para nós essa última lição. Sempre quando nós nos levantarmos para nos posicionar, opositores vão se levantar no meio do caminho para tentar apagar a verdade que é Cristo que nós carregamos. Para tentar nos convencer que o errado é certo. Agora, um posicionamento que eu deixo para nós aqui nessa noite, seguindo aqui o exemplo em primeiro lugar de Jesus e aquilo que João Batista nos ensina. Amém? Mesmo assim, que nós possamos continuar firme na nossa decisão de servir a Cristo, independente daquilo que se levantar no nosso caminho. Que nós possamos manter a nossa decisão de fazer aquilo que é o correto, mesmo em meio à multidão que faz errado. Que nós possamos caminhar sobre essa terra, permanecer sobre essa terra, sobre a palavra de Deus nas nossas vidas.
não é sobre a palavra e a vontade de homens, mas é sobre a palavra e a vontade que Deus derramou sobre as nossas vidas. Porque quando nós somos fiéis ao Deus que nos chamou, quando nós somos fiéis ao Pai que derrama direção sobre as nossas vidas, Ele vai nos dar estrutura e autorização derramada dos céus para que nós possamos enfrentar quantos gigantes se levantarem no nosso caminho para tentar nos fazer aquilo que é errado. Mas que, em nome de Jesus, através desse exemplo de vida, que nós não venhamos a retroceder na decisão que nós tomamos de servir a Cristo e buscar nele a verdade que nós temos que carregar. Que nós não venhamos a largar a mão do arado e a olhar para trás, mas que nós possamos permanecer na verdade da palavra de Deus do céu sobre as nossas vidas. Não importam as adversidades, não importam os levantes, não importa quantas situações talvez muitos de nós aqui, ou todos nós ainda iremos enfrentar até que o Senhor venha. Mas que sempre nós possamos caminhar sobre a palavra do céu sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos jamais nos corromper, nos deixar intimidar por aquilo que o mundo tenta colocar nas nossas mentes, que fazer aquilo que é o correto está errado. Amém? Todas as vezes que o mundo diz para nós algo que é o contrário daquilo que a palavra de Deus nos fala, nós não temos que emprestar os nossos ouvidos para isso. Amém? Nós podemos estar em qualquer lugar, sobre qualquer ambiente, sobre qualquer situação. Mas se nós carregarmos a verdade de Cristo em nós, nós vamos fazer a diferença sobre essa terra por onde nós passarmos. Então, em nome de Jesus, que em meio a um mundo hoje tão corrompido, que nós possamos ser aqueles que carregam a marca de Cristo na simplicidade, na humildade, na fidelidade a esse Deus, não nos deixando corromper, não nos fazendo desanimar e desistir daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. E que nós possamos, através dos nossos frutos, através da nossa vida, que as pessoas possam testificar de Cristo. Como a palavra de Deus fala, que Ele é sim o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quem permanece nessa verdade, permanece em Cristo sobre essa terra. Amém? Eu quero orar para encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por essa reflexão. Pai, eu te agradeço pela palavra que o Senhor primeiro ministrou no meu coração, Deus, para que depois eu pudesse partilhar, Pai, na mesa da Tua presença, Pai, nessa noite, Deus. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que, em meio a esse mundo, Deus, tão corrompido, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, ser aqueles que fazem a diferença sobre essa terra, Pai. Que nós possamos ser de verdade dia após dia. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, encontrar no nosso caminho, Pai, irmãos de verdade, Deus, que celebram a nossa alegria, que celebram, Deus, as nossas vitórias, que choram conosco, Pai, que choram as nossas dores, Pai, e que se alegram, Deus, com aquilo que nós conquistamos, ó Pai, através daquilo que o Senhor confia nas nossas mãos. Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, vencer a comparação, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, saber que cada um de nós, Pai, carregamos um propósito sobre essa terra e viemos, Pai, sobre essa terra para poder cumprir com esse propósito, Deus. Não permita, Pai, em nome de Jesus, que no decorrer da nossa vida, Deus, por nada sobre essa terra, nós venhamos, Pai, a nos desviar do Teu caminho, nós venhamos, ó Pai, fazer aquilo que está errado, que vai contra a Tua palavra, Deus. Mas que nós possamos ser pessoas, ó Pai, que somos de verdades, Pai, diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, continuar proclamando a Tua palavra sobre essa terra, Deus. E que o Senhor possa derramar, Pai, da Tua graça, da Tua sabedoria, Pai, do Teu discernimento, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, Deus. Coloca sobre nós uma visão de águia, Deus, para poder enxergar, ó Pai, aquilo que é o correto sempre a ser feito, Pai. Em meio a tantos erros, ó Pai, que o mundo tem caminhado, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nada venha gerar nos nossos corações, Pai, incredulidade, Deus. Mas que nós possamos ser aqueles, Pai, que permanecem fiéis, Pai,
até a sua vinda, Pai, até que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, Pai. Essa é a tua palavra, Deus. Eu te agradeço, Deus, pelo privilégio, Pai, de poder proclamar do teu amor sobre essa terra, Deus. E nós queremos reconhecer, ó Pai, o quão pequenos, Deus, nós somos diante da tua grandeza. Queremos reconhecer nessa noite, Pai, que nós não somos nada se não fosse o Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Que sem o Senhor, que é a nossa videira, nós não poderíamos fazer nada, Pai. Que nós não venhamos jamais, ó Pai, dispersar, Pai, da videira que é o Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa alcançar cada coração nessa noite, Pai. Possa abençoar cada vida, Pai, cada casa, cada família, Deus. E que essa palavra, Deus, possa vir de encontro aos nossos corações, ó Pai. A nos fazer refletir, Deus, sobre o nosso propósito, Pai, o nosso papel, Pai, sobre essa terra, Pai querido. Essa é a minha oração, Paizinho, é o que eu te peço, Deus, te entrego. E desde já eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Deus querido.